Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre refletindo algo a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está conosco. Damos continuidade ao nosso propósito de desdobrar sempre alguma coisa de nosso Senhor, da sua pessoa, da sua missão, da sua importância na nossa vida, uma qualidade, um atributo, enfim, sempre a temática, acho que já chegamos à 40ª ou 45ª edição, somente sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o argumento, na linha de continuidade dos demais, é este: o coração de Cristo. Cristo que tem um coração. O tema do coração na Bíblia é de grande importância e não é reservado à pessoa de Jesus. O Antigo Testamento também fala que Deus tem um coração. É lógico que é preciso explicar em que sentido Deus, que é Espírito, tem um coração. É uma das muitas metáforas que o Antigo Testamento atribui a Deus Todo-Poderoso. São os antropomorfismos. Antropomorfismo é uma forma de você descrever o ser e o agir de Deus como se ele fosse um homem, o Deus que caminha no paraíso, um Deus que tem mãos, um Deus que tem narinas, um Deus que tem olhos, etc. Um Deus também que tem um coração. O coração de Deus, o coração de Cristo. Com Cristo, o enfoque é bem diferente. Por quê? Porque Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Nós professamos a fé, a nossa fé católica a respeito de Jesus é precisamente esta. E professamos que a segunda pessoa da Trindade se fez carne. O Verbo se fez carne no seio de Maria Virgem. E Cristo é, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ora, se Cristo é verdadeiro Deus, tem um coração divino. Porque Deus, no Antigo Testamento, tem um coração. Vamos ver isso também no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Mas, sendo verdadeiro homem, teve e tem um coração. Não apenas o órgão que bate no peito esquerdo, aqui dentro do peito, mas também ama com um coração humano. Daí se fala, muito corriqueira essa expressão entre nós, fulano tem um bom coração. Ou então, fulano tem um coração de pedra. Ou então, fulano é duro de coração. O que isso significa, nós vamos ver ao longo desse programa. E nós já começamos com o sentido da expressão na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, dessa expressão. O que significa o coração de uma pessoa? O primeiro texto, como eu já prometi, é o texto clássico que prova que Deus tem um coração. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei. Eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus, e Israel será o meu povo. Deus promete escrever a sua lei no coração de Israel. Lógico, Israel como nação não tem um coração no sentido do órgão humano, isto é, no íntimo do seu ser. Pronto. Com isso, eu evoco agora o parágrafo 368 do Catecismo da Igreja Católica, que explica o significado para o Antigo e para o Novo Testamento. Portanto, o significado aqui é aplicado totalmente ao tema de hoje, ao coração de Cristo. Com a palavra, o Catecismo da Igreja Católica.
A tradição espiritual da Igreja insiste também no coração, no sentido bíblico de fundo do ser, onde a pessoa se decide ou não por Deus. O íntimo da pessoa, se nós quisermos, fundo do ser e íntimo da pessoa é a mesma coisa. Então, agora nós entendemos bem o que corriqueiramente nos nossos relacionamentos nós ouvimos essa frase. O pai ama o filho do fundo do seu coração. Ou seja, do mais profundo do seu ser, do íntimo de sua alma. Aquilo que denota, de fato, o âmago, a parte mais profunda, aquilo que é o núcleo da pessoa. Tem sempre que colocar aspas quando afirmamos, quando fazemos essas afirmações. O fundo do ser. Ali onde ninguém tem acesso, somente Deus e a pessoa. O mais íntimo do íntimo da pessoa. Santo Agostinho chama Deus como aquele que habita no íntimo do seu íntimo. Deus é o mais íntimo do meu íntimo. Ali é o lugar onde reside Deus. Ali onde está Deus. O mais íntimo do meu íntimo. Expressão agostiniana muito bonita. Eu espero que vocês tenham memorizado o significado da palavra coração. Fulano tem um coração. Fulano está dizendo isso do fundo do coração. Ou então, isso não vem do fundo do coração. Isso não expressa, não traduz sinceridade, honestidade e assim por diante. Portanto, a definição para a Igreja do coração de Cristo, como qualquer pessoa, qualquer ser a quem se tributa, a quem se reputa, a quem se afirma, fulano tem um coração. É o fundo do ser, é o íntimo da alma. Dito isso, agora nós já vamos para a primeira vez que nosso Senhor Jesus Cristo fala do seu coração. Esse texto é clássico, todos vocês já conhecem, ou pelo menos muitos de vocês. Convém sempre citar, já vai aparecer aí na sua tela, Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. É uma frase comovente de nosso Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, como nós já sabemos o significado da expressão fulano tem um coração, ou então fulano falou do seu coração. Coração como o fundo do ser. O que Jesus quis dizer com eu sou manso e humilde de coração? Minhas entranhas, o íntimo do meu ser, a minha essência é apenas humildade e mansidão. Claro que a Bíblia Sagrada fala, e isso se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, da ira de Deus, da fúria de Deus, da cólera de Deus, da vingança de Deus. Mas todos esses qualificativos não são incompatíveis com a mansidão e a humildade de Cristo. A essência de Deus. São João diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. E o amor não pode ser outra coisa senão mansidão e humildade. As entranhas de Deus são mansidão, são humildade. Manso e humilde de coração, ou seja, o íntimo do ser de Cristo. Não é outra coisa senão isso.
É humildade nas entranhas. É mansidão nas entranhas. O íntimo do coração de Cristo só tem essa realidade. Portanto, quando Jesus fala manso e humilde de coração, ele não está se referindo ao coração, o órgão que bate, porque presentemente ele está no céu em corpo, sangue, alma e divindade. O seu coração humano, o órgão que bate no coração de Cristo está no céu, sem dúvida alguma. Mas aqui o significado, ele é um significado místico. É o significado dado por Jeremias 31, 33. O fundo do ser, o íntimo da alma. As entranhas de Cristo são entranhas de humildade e de mansidão. Está terminando o nosso primeiro bloco. Convido você a permanecer conosco, não saia daí. Daqui a pouco a gente vai retomar o argumento, citando o evangelista Marcos, no capítulo 8, versos de 11 a 12, Jesus suspirando no seu coração. Depois veremos alguns textos importantes do Catecismo da Igreja Católica, sobretudo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa Eclésia, refletindo sobre o coração de Cristo. Esse tema saiu dos próprios lábios de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, texto que já vimos no primeiro bloco. No começo do programa, no começo do primeiro bloco, eu falei que essa expressão também foi pronunciada pelo próprio Deus, só que ainda eu não citei, só citei Jeremias 31, 33, dois textos onde o próprio Deus fala do seu coração. O primeiro texto que nós vamos ver aparece na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que é, digamos assim, uma citação quase literal de Abacuque, profeta, livro do Antigo Testamento, capítulo 2, versículos de 3 a 4. Vejamos o texto, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Meu justo viverá da fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Meu coração, é Deus que está falando, meu coração já não se agradará dele. Traduzindo, eu não terei mais gosto dele. O íntimo do ser de Deus não se agrada do pecado. Não se agrada daquele que não vive pela fé. Na mesma carta aos Hebreus, um pouquinho na frente, capítulo 11, versículo 1, nós temos a definição de fé. A fé é a posse antecipada do que se espera, é a certeza de que existe aquilo que não se vê. E no versículo 6, Hebreus, sem a fé é impossível agradar a Deus. A frase é contundente, a frase é categórica, a frase é lapidar. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Portanto, meu coração já não se agradará dele. É uma metáfora para dizer, o íntimo de Deus rejeita o pecado, rejeita no caso aqui, aquele que não vive da fé, portanto não é justo, portanto incredulidade é aquilo que o coração de Deus não quer, não se agrada dessa realidade. A incredulidade é incompatível com o íntimo de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 21 a 22, nós temos um discurso que também cita o coração de Deus. O tema está na pregação apostólica.
o que hoje nós divulgamos tanto, nós fazemos questão, e há um mês do ano que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Há uma solenidade. Logo depois do tempo pascal, logo depois da celebração de Corpus Christi, nós temos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Isso não é uma novidade, é bíblico. E eu diria não só veterotestamentário, mas neotestamentário. Homem segundo o meu coração, segundo o coração de Cristo. Atos 13, de 21 a 22. Pediram então um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu este testemunho. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Esse discurso é o discurso do apóstolo. Ele está em Antioquia da Pisídia e faz alusão a esse episódio do Antigo Testamento. Deus tem um coração, Deus tem entranhas, Deus tem o íntimo do seu ser. Como Deus é um mistério insondável, como para tratar dessa realidade misteriosa que é o íntimo de Deus, ao qual não temos acesso, pelo menos completamente, exaustivamente, ou melhor ainda, quando um dia participarmos do seu convívio, quando veremos Deus como Ele é, a Escritura utiliza essa expressão tão cara para a igreja. Deus tem um coração, Cristo tem um coração. A partir dessa experiência humana com a qual nós entendemos, o seu coração se entregou a fulano. O seu coração se empenhou de corpo e alma nesse trabalho, nessa tarefa, nessa missão. E fulano está, de fato, o seu coração está todo aqui. Aqui tem tudo do coração desta pessoa. O ser da pessoa, o fundo, o íntimo, o abscôndito da alma de uma pessoa. Pronto. É uma imagem humana, por favor, é sempre conveniente, eu diria necessário, você fazer uma transposição do humano para o divino, para que você não tenha uma ideia, digamos assim, para que você não reduza o ser de Deus a um ser humano e identificar em Deus esse órgão que bate, que pulsa dentro do seu corpo, aqui atrás do seu peito esquerdo. Não. É uma imagem bonita para falar da ternura de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E dito isso, já entramos agora numa parábola que, talvez melhor do que todas as outras, descreve o coração de Deus. E aqui é um dos pontos de partida para nós entrarmos no tema do Sagrado Coração de Jesus. Uma freira francesa chamada Santa Margarida Maria Alacoque, ela foi visitada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aconteceram algumas aparições e nosso Senhor revelou algo para Santa Margarida Maria Alacoque e ela difundiu, com a ajuda do seu diretor espiritual, um jesuíta também santo, o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo para toda a igreja e toda a humanidade com essa devoção. E falaremos brevemente, daqui a pouco, em que consiste a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
Ele que disse, sou manso e humilde de coração. Mas qual é a parábola que mais traduz o coração de Deus, o coração de Cristo? A parábola do filho pródigo, que não vamos citar agora, mas na ótica do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1439, aqui nós temos uma síntese muito bonita dessa parábola. E a expressão final é essa: coração de Cristo. O tema desse programa, com a palavra, o catecismo. O dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso. O fascínio de uma liberdade ilusória, o abandono da casa paterna, a extrema miséria em que se encontra o filho depois de esbanjar sua fortuna, a profunda humilhação de ver-se obrigado a cuidar dos porcos e, pior ainda, de querer matar a fome com a sua ração. A reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento e a decisão de declarar-se culpado diante do Pai. O caminho de volta, o generoso acolhimento da parte do Pai, a alegria do Pai. Tudo isso são traços específicos do processo de conversão. A bela túnica, o anel e o banquete da festa são símbolos desta nova vida pura, digna, cheia de alegria, que é a vida do homem que volta a Deus e ao seio de sua família, que é a Igreja. Só o coração de Cristo, que conhece as profundezas do amor do Pai, pôde revelar-nos o abismo de sua misericórdia de uma maneira tão simples e tão bela. Bonito texto. O abismo do coração de Deus é o coração de Cristo. O abismo das entranhas, o mais íntimo do ser de Deus, foi-nos revelado na pessoa de Jesus, manso e humilde de coração. É o próprio Jesus quem descreve em que consiste o seu coração e o coração do Pai. João, capítulo 3, versículo 16. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tema do coração de Cristo é esse. Deus amou tanto e amou de coração. E esse coração se tornou visível. O coração de Cristo traduz o coração do seu Pai. É amor que assume a natureza humana a ponto de se esgotar, de morrer por ela. Eis o abismo do coração de nosso Senhor. Está terminando o segundo bloco? Não saia daí. No terceiro bloco, retomamos com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse segundo intervalo, está começando o nosso terceiro bloco, programa Eclésia, hoje refletindo sobre o coração de Cristo. Eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Falando em YouTube, se você estiver vendo pelo aplicativo, peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar por meu nome, Dom José Francisco Falcão. Como eu prometi, no final do segundo bloco, falarei brevemente sobre aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, ao aparecer nas suas aparições a Santa Margarida Maria Alacoque, uma freira francesa, o que ele deseja para a humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede que a primeira sexta-feira de cada mês seja dedicada a atos de reparação pelos pecados cometidos pela humanidade e também que se pratique a comunhão piedosa, a comunhão digna.
Os principais elementos da devoção ao Sagrado Coração de Jesus são, primeiro, oração e reparação. Depois, a prática das 9 primeiras sextas-feiras, participar da Eucaristia nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, acompanhada da confissão. O ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui estão os principais pontos. Não temos o tempo para refletir a riqueza das promessas que nosso Senhor Jesus Cristo fez àqueles que forem devotos do seu Sagrado Coração. Isso pode ficar para uma outra ocasião. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 478, fala desta devoção, o tema, o coração de Cristo, o Sagrado Coração de Jesus. Permitam-me citar esse parágrafo. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para a nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Não é uma devoção qualquer, com devido respeito a todas as outras, esta devoção. Porque ela traduz aquilo que é a essência de Deus. Deus é só ternura. Deus é só misericórdia. Deus é só compaixão. Não há pecador que tenha cometido os pecados mais horrorosos, que escutando isso não se sinta estimulado, não olhe para Deus Todo-Poderoso com um olhar diferente. Sim, nosso Senhor Jesus Cristo pede para nós termos medo. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da geena. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus faz com que nós olhemos para Jesus cheio de compaixão, cheio de ternura, sem medo. O medo nós devemos ter é de nós mesmos. O medo de ir para o inferno. Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém, veio para salvar. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo capítulo 3 do Evangelho segundo João, quem não crê nele já está condenado. Isso sim. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus ela é extremamente séria. Ninguém brinque com o amor de Deus, que se revelou em Cristo. Ele tem entranhas de misericórdia. Ele é só compaixão, mas ele é também, e essa compaixão, ela não é incompatível com a justiça de Deus. Apartai-vos de mim, malditos, quem vai pronunciar isso no dia do juízo final é o Sagrado Coração de Jesus. Não é um coração que vai mudar. Eu sou Deus e não mudo, diz o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Em Deus não há nenhum vestígio de mudança. O coração de Cristo, cheio de misericórdia, Jeremias capítulo 31, versículo 3, eu te amo com amor eterno. É um amor que nunca vai mudar. Lembrem-se, na parábola do filho pródigo aqui citada, o pai continua amando o filho, mas na porta de casa. O pai não vai ao encontro do filho na pocilga. É o filho quem toma a decisão de sair da pocilga e ir ao encontro do pai. A pocilga existe. A casa do Pai também. O céu existe, o inferno também. E aquele que está no céu tem entranhas de misericórdia e amará por toda a eternidade. O que não significa que o inferno está vazio ou ficará vazio. Fogo eterno. As chamas que jamais apagarão. O coração de Cristo falou dessa temática horrível
muitas vezes. Agora, algumas palavras sobre o nosso coração. Uma das bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo, no discurso da montanha, Mateus capítulo 5, versículo 8, é esta: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vejam, coração de Cristo, coração nosso. Cristo tem um coração, o íntimo do seu ser, nós também temos um coração, o íntimo do nosso ser. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2518, explica essa sexta bem-aventurança de uma forma muito sábia no meu entendimento. Vamos ao que diz a Igreja. A sexta bem-aventurança proclama: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A expressão puros de coração designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em três campos: a caridade, a castidade ou a retidão sexual, o amor à verdade e a ortodoxia da fé. Existe um laço de união entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Os fiéis devem crer nos artigos do símbolo para que, crendo, obedeçam a Deus. Obedecendo, vivam corretamente. Vivendo corretamente, purifiquem seu coração. E purificando o coração, compreendam o que creem. Bonito. O coração de Cristo vai julgar o nosso coração. O nosso coração candidata-se ao céu e, de certa forma, já começa a celebrar o céu, a viver o céu aqui na terra, quando abrimos o nosso coração para o coração de Cristo. O tema do coração, o íntimo de alguém. Temos um íntimo que pode ser fechado a Deus. Reparem no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Diz Jesus, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O coração de Cristo quer entrar no nosso coração. O nosso coração tem uma porta que, para ser aberta, só depende de nós. O coração de Cristo se limita a bater. Bate, ou seja, pede a nossa autorização. É um coração respeitoso, é um coração que nada pode fazer sem o nosso consentimento na nossa vida. Por outro lado, um coração que bate, que espera, um coração que se oferece, eu diria, e é bem apropriada essa expressão forte, um coração que se humilha, um coração que implora o nosso, tenho sede. Essa foi uma das frases de Jesus na cruz. Eu tenho sede. Dá-me desta água, disse o coração de Cristo à samaritana. Mas um coração que pode ser rechaçado pelo nosso. Ninguém brinque com o coração de Cristo. É repleto de misericórdia, só tem entranhas de compaixão. É perdão, é condescendência da nossa miséria. Mas ai de quem brincar com ele. Ai de quem abusar da paciência do coração de Cristo. Ah, sim, Senhor. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2517. O coração é a sede da personalidade moral. É do coração, disse Jesus, que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e a prática da temperança. Jesus também fala desse tema quando se refere a nós. É aquilo que está dentro do coração do homem que o torna impuro e não aquilo que entra nele. Está terminando o nosso terceiro bloco, no último. Nós vamos responder as perguntas. Não é tema piegas, absolutamente. Não é devoção que mexe com a emoção da pessoa e não tem aplicação e não tem repercussão na nossa vida. Errado, errado, errado. É uma das devoções mais graves, uma das devoções mais sérias, que destaca o amor de Deus em Cristo
mas também as entranhas do coração de Deus, que rejeitadas, podem precipitar nossa alma no fogo do inferno, a depender somente de nós. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois deste intervalo, está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento O Coração de Cristo. Agora vamos responder as perguntas. O último bloco é sempre para responder a perguntas que chegam aqui e eu não sei quais são. É o Caio quem as recolhe e apresenta no teleprompter esse daqui. Ainda não apareceu, mas antes eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está indo ao ar. Toda essa estrutura que foi montada aqui em Brasília, para que eu possa falar com vocês, ela só foi possível graças à sua generosidade. Se você é sócio, seja fiel na sua doação para esta associação que é do Senhor Jesus, como costuma falar o nosso querido Padre Eduardo. Se você não é sócio, está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você ajudará a associação na missão de evangelizar. Agora vamos às perguntas. Só temos 10 minutos, por isso elas têm que ser poucas. Lá vai. Aqui está a primeira pergunta. Como a devoção ao Sagrado Coração de Cristo pode nos ajudar a superar as dificuldades espirituais e fortalecer nossa fé em momentos de provação? Eu evocaria o próprio texto de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É um texto dirigido especificamente para aflitos, angustiados, os do tempo de Jesus, os estropiados, os excluídos, os indigentes, os possessos, mas também todos os que passam por alguma tribulação. Ir a Jesus, confiar em Jesus, dobrar os joelhos diante de Jesus, consagrar-se a Jesus. Todas as nossas tribulações, elas suscitam para nós cristãos perguntas do tipo: Jesus, no meu lugar, vós faríeis o quê diante desse problema? Jesus, qual seria a vossa postura no meu lugar, nessa situação? Aprendei de mim. O angustiado, na escola do seu sofrimento, tem um professor. E um professor que viveu, que pregou e que deixou tudo aquilo que ele disse, que ele fez aqui. Aqui está o segredo. Aqui está a chave para abrir a porta desse abismo que é o coração de Cristo. Pronto, aqui está o que nas tribulações, nas dificuldades da nossa vida, nós precisamos fazer. A frase é perfeita. Mateus capítulo 11, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. É promessa do coração de Cristo. Tomai meu jugo sobre vós, recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Segunda pergunta. Nós vivemos tempos em que vemos constantes episódios de descontrole emocional. Como alimentar o nosso coração para refletir essa mansidão de Cristo? Na longa jornada da vida, na escola que é a vida, temos professores. O maior, o principal, é Jesus.
Não há episódio da vida de Nosso Senhor que não seja exemplo para nós. Descontrole emocional é o que subjaz nessa pergunta. Perturbação mental, gritaria, destempero, descompassos, surtos, acessos de ira e assim por diante. Quem está diante de Jesus, quem vive da graça de Jesus, quem ora a Jesus, quem teme a Jesus, quem se alimenta da palavra de Jesus, do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, a Santíssima Eucaristia, o coração eucarístico na igreja, não cai diante dessas situações limite. Repito novamente a frase de nosso Senhor Jesus Cristo: vinde a mim, aprendei de mim, recebei minha doutrina, meu jugo é suave, meu fardo é leve, e você encontrará repouso para a sua alma, para a sua vida. O alento nos momentos periclitantes, o conforto nas perturbações, a paz interior diante das fustigações de Satanás. Terceira pergunta. A partir destas revelações do coração de Cristo, o amor dele se revela ainda maior, correto? Que caminho o Senhor me indica para viver esse amor desinteressado por si mesmo e voltado aos outros? Na imitação de Cristo, nós temos um caminho, digamos assim, que é apresentado pelo apóstolo Paulo de uma forma muito bonita. 1 aos Coríntios 12, versículo 13. Aspirai aos dons superiores. E agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. É o hino à caridade, que é paciente, que é bondosa, que não tem inveja, que não é orgulhosa, que não é arrogante, que não é escandalosa, que não busca os seus próprios interesses, que não se irrita, que não guarda rancor, que não se alegra com a injustiça, que se rejubila com a verdade. Tudo crê, tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta. A pergunta foi bem clara. Que caminho? O caminho, esse caminho apresentado pelo apóstolo. Por favor, memorize 1 aos Coríntios 12, versículo 31, e o hino à caridade logo no capítulo seguinte. É claro que isso é um exercício. A caridade tem o seu preço, a caridade tem, e a caridade por excelência do coração de Cristo está na cruz. É o sofrimento que ama, que se esgota até ao fim. A imitação de Cristo significa carregar a cruz e seguir os passos de nosso Senhor. Quarta pergunta. O coração de Cristo ainda sofre com nossos pecados ou já sofreu tudo em sua paixão? O pecado mortal me impede de chegar ao coração de Cristo? São duas perguntas. Responda a segunda. Sim, o pecado mortal nos impede de chegar ao coração de Cristo. Na parábola do filho pródigo, enquanto o filho está na pocilga, não está arrependido, ele não chega ao Pai. Mas vou levantar-me, vou ao meu Pai e direi: pequei contra o céu e contra ti. Sim, o filho chega ao coração do Pai. Volte de novo à pergunta, que eu quero ver aqui a primeira pergunta, a pergunta de número 4. O coração de Cristo ainda sofre com nossos pecados ou já sofreu tudo em sua paixão? A paixão de Cristo enquanto evento histórico já acabou. Cristo ressuscitado no céu não sofre. Porém, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Nesse sentido, nos membros de Cristo, que somos nós, Cristo continua sofrendo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse Jesus ressuscitado, mas se referindo à igreja dele, que continua sendo perseguida pelo apóstolo. Os tormentos da igreja, as aflições da igreja, as quedas da igreja, dos filhos da igreja. Completo em minha carne o que falta
a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Tem ainda mais uma pergunta? Não, não tem mais. Estamos a 1 minuto e meio do final do nosso encontro. A temática do coração de Cristo, para mim, nesses tempos de difusão de mentiras a respeito da compaixão de Cristo, compaixão que sempre é para o pecador, nunca para o pecado. O coração de Cristo tem entranhas de misericórdia para o pecador. Essa é a grande certeza que devemos ter. Ponto e vírgula. Eu não te condeno, disse Jesus, a adúltera flagrada em adultério que ia ser apedrejada. João capítulo 8. Vai e de agora em diante não tornes a pecar. Pois bem, queridos irmãos, difundam essa devoção. Não tenham receio, glorifiquem, bendigam e louvem sempre a compaixão de Deus que se revelou em Cristo. Ele é cheio de misericórdia, é manso e humilde e traz o repouso do perdão dos nossos pecados, abre-nos as portas do paraíso, dá-nos a graça da reconciliação com o Pai pelo seu sangue redentor, que é o preço do nosso resgate. Ninguém, todavia, abuse da compaixão de Cristo. O Cristo, manso e humilde de coração, que morreu por nós, virá um dia para julgar os vivos e os mortos. O céu, Ele quer nos levar. A outra alternativa só depende de nós. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida.